Irmãos, muito boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos de um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. A passagem que a gente vai ler hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 60 ao versículo 68. Vamos lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Porventura, vocês também querem ir? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu te peço que tu possas me iluminar com a tua graça, para que eu possa, de alguma maneira, expressar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar hoje a partir desse texto. Prepara o coração de cada um dos irmãos aqui, Senhor, para que eles possam sair abençoados, com o coração transformado e com o entendimento transformado por meio daquilo que o Senhor haverá de fazer por meio deste servo teu. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos confronta com o mais profundo dos questionamentos existenciais que o ser humano pode fazer. A pergunta de Pedro, para onde iremos, é uma pergunta que impõe a necessidade de uma resposta. E essa necessidade, ela é imposta sobre os ombros de cada ser humano que já viveu, que hoje vive e que haverá de viver. Quer seja você um cristão, um ateu, um adepto de qualquer outra religião, cedo ou tarde você terá que responder a essa pergunta: para onde ir, o que fazer? A resposta a essa pergunta define categoricamente como viveremos nossas vidas. Ela define o primeiro motor, o ímpeto fundamental da vida humana. Se você vai aceitar a dura palavra de Cristo, se vai rejeitá-la, se vai escolher um outro caminho, uma outra religião, isso determinará como você viverá para o resto dos seus dias. Isso determinará a forma de você enxergar a realidade, a forma de você se relacionar com o próximo, com a sua família, no seu trabalho e, por fim, definirá toda a sua eternidade. Em suma, poucas perguntas que podemos fazer nesta vida são mais fundamentais do que a pergunta que esse texto coloca para nós. Nenhum ser humano pode escapar de dar uma resposta a essa pergunta, nem que seja por sua negligência em respondê-la. E aqui eu lembro de uma frase, dentre tantas, de C.S. Lewis, que ele fala o seguinte: o cristianismo, se for falso, não tem valor nenhum. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Dessa maneira, esse confronto com Cristo é algo que ou não tem valor nenhum,
se essa fé for falsa ou algo que tem valor infinito. De modo que, diante dessa pergunta, a gente não pode permanecer indiferente. A gente precisa responder. Há uma série de pontos nessa passagem que merecem a nossa atenção. Vou focar só em 2 deles. Em primeiro lugar, a gente tem a reação dos discípulos às palavras de Jesus no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Duro é este discurso. Essa dureza aqui, ela não se refere à dificuldade de entender. Não, o sentido aqui é que a palavra de Jesus, o discurso de Jesus, lhe soava ofensivo, lhe soava rude, incomodava. Então o que os seus discípulos estão dizendo era que as suas palavras lhes eram ofensivas. Ofensiva não pela forma que Jesus dizia, mas pelo próprio conteúdo delas. Jesus aqui, ele tem uma postura muito sábia na expressão da verdade. Se por um lado, ele em momento nenhum flexibiliza a verdade para agradar quem quer que seja, ele não o faz de forma rude e grosseira. O ponto é que diante da verdade, diante da luz, aqueles que estão em trevas necessariamente se incomodarão. E assim deve ser a postura da igreja, que é o seu corpo também. É verdade, muitos líderes cristãos cujo discurso é duro, mas não pelo conteúdo, pela forma agressiva, estúpida de se colocar. Mas esse Espírito de Cristo, ele pode ser resumido numa sentença do grande teólogo Garrigou Lagrange, que ele fala o seguinte: a igreja, ela é intolerante nos princípios, porque ela crê, mas ela é tolerante na prática, porque ela ama. Os inimigos da igreja são tolerantes nos princípios, porque eles não creem, mas eles são intolerantes na prática, porque não amam. E isso aqui sintetiza a forma de Jesus de agir. Se por um lado ele não negligenciava a verdade, ele não o fazia de modo duro, pelo contrário, ele era extremamente compassivo e amoroso, como é exemplificado naquela relação com a mulher adúltera prestes a ser apedrejada. Em nenhum momento ele flexibiliza a gravidade do que aquela mulher fez. Aquela mulher era uma pecadora. Ainda assim, ele conseguiu, ao ver aquela mulher pecadora, agir de modo compassivo, dizendo: vai, mas não apenas isso, vá e não peques mais. Mas então, que palavra é essa que motivou a reação dos seus discípulos? E qual era a expectativa frustrada que fez com que muitos o abandonassem? Nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo, a gente tem o primeiro milagre público de Jesus, que é a transformação, a multiplicação dos pães. A partir desse milagre, uma multidão começa a seguir a Jesus, só que isso acaba não durando muito tempo. Então Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães, alimenta uma multidão de pessoas, naturalmente. Ao dar aquilo que as pessoas precisavam, as pessoas começam a seguir a Jesus. No entanto, Jesus ele não estava muito preocupado com números. Ele estava preocupado, sobretudo, em dizer a verdade. Mesmo ciente de que a verdade poderia lhe trazer prejuízos sociais enormes, como ocorre aqui nessa passagem, e Jesus perde uma multidão de seguidores. Mas o que ofendeu a sensibilidade deles? Quando a gente observa o discurso de Jesus ao longo do capítulo anterior, a gente percebe que esses discípulos tinham uma visão errada de Jesus. Esperavam de Jesus aquilo que Jesus não queria dar. Em primeiro lugar, esperavam um Messias político. Queriam declará-lo rei, no versículo 15. Jesus não veio para ser um rei, não veio para ser um líder político. É óbvio que a nossa fé influencia a nossa maneira de relacionar com a política,
e tudo mais. Mas Jesus não veio, sobretudo, para ser um reformador social e político. Em segundo lugar, estavam interessados em comida, no versículo 26. Ele havia realizado aquele milagre e as pessoas viram em Jesus alguém, então, que poderia lhes satisfazer as suas necessidades pessoais. No entanto, para a tristeza deles e talvez também da nossa, Jesus não veio para satisfazer as nossas necessidades. Por fim, e o maior escândalo aqui para a mentalidade judaica, a metáfora do pão, onde o pão e o vinho representam sua carne e o sangue, através do qual Jesus administra a salvação a nós, o que era um escândalo para a mentalidade judaica de sua época. Portanto, Jesus não suaviza a sua mensagem para agradar seus ouvintes. Jesus não torcia sua mensagem para torná-la mais palatável aos ouvidos de quem quer que seja. Como resultado disso, a gente viu que Jesus perde uma multidão de seguidores, como diz aqui na passagem, perde uma multidão de seguidores. E no versículo 67, a gente vê a reação dele a isso. Muitos líderes religiosos, ou políticos, ou sociais, ao se depararem com uma situação como essa, certamente ficariam preocupados. Porque muitas vezes o interesse de muitos líderes não é com a verdade, mas é com a quantidade dos seus seguidores. Isso, fazendo um paralelo, não é muito diferente do que a gente vê em rede social, né? Sobretudo, a quantidade de adolescentes que ficam fazendo tudo, se expondo ao ridículo por causa de, literalmente, seguidores em redes sociais. No versículo 67, então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós se retirar? Vocês também não querem ir? E aqui, é como se na mente de Pedro, numa fração de segundos, tivesse passado todas as implicações dos dois cursos de ação, das duas respostas que ele poderia dar: seguir os demais e o abandonar, ou permanecer com Cristo. Então é como se ele tivesse imaginado abruptamente todas as implicações de se abandonar a Cristo, de se viver sem Cristo, e decidido da maneira mais sensata, mais razoável, mais racional possível, concluindo que a melhor das escolhas existenciais é depositar a sua esperança em Cristo. Na versão NVI, ele responde: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E é aqui que eu quero focar esse segundo ponto da nossa reflexão. Há pessoas que pensam que essa questão, essa resposta ao Deus encarnado é uma questão de segunda importância, que podem ignorá-lo e continuar a viver da mesma forma, sem se darem conta das imensas implicações de se rejeitar a Deus, de se viver como se Deus não existisse, de declarar a sua morte. Mas a resposta a isso determinará toda a sua vida. E aqui a gente precisa fazer um esforço, e essa passagem aqui, meus irmãos, ela, muitas vezes na minha caminhada, em momentos de crise de fé, ela foi fundamental, justamente por ser uma escolha existencial. Às vezes você é tomado por dúvidas, tomados de ceticismo, e aí você tem que voltar para cá e se perguntar: e se não for assim? Se não for com Cristo, qual é a alternativa? Qual é a alternativa de viver como se Deus não existisse? Eu acho que ninguém melhor para responder a essa pergunta do que aqueles que não acreditam em Deus. E aqui eu quero recorrer a uma passagem daquele famoso filósofo, famoso por declarar justamente a morte de Deus. Nietzsche, ele tem uma história que ele descreve num dos seus livros sobre um louco que nas primeiras horas da manhã corre pelo mercado com um lampião na mão, exclamando: procuro Deus, procuro Deus. E como muitos à sua volta não acreditavam em Deus, começam a rir da cara dele. Deus se perdeu, zombam dele, ou se escondeu, foi viajar ou emigrou, e riem alto
à custa dele. Então, escreve Nietzsche, o louco para no meio deles e lhes crava o olhar. Onde está Deus? Ele grita, eu lhes direi, nós o matamos, vocês e eu, todos nós somos os seus assassinos. E como fizemos isso? Como podemos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que fizemos quando desamarramos esta terra do seu sol? Para onde ela está a mover-se agora? Para longe de todos os sóis? Não estamos caindo sem parar, para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Restou alguma coisa em cima ou embaixo? Não estamos vagando como que por um nada infinito? Não estamos sentindo a respiração do espaço vazio? Não ficou mais frio? Não está a chegar cada vez mais a noite? Não estamos tendo que acender lampiões de manhã? Não ouvimos apenas o barulho dos coveiros que estão sepultando a Deus? Deus está morto. Nós o matamos. Como é que nós, os maiores de todos os assassinos, haveremos de consolar a nós mesmos? E a multidão ficou fitando aquele louco em silêncio e perplexidade, e por fim ele coloca o lampião no chão e diz: cheguei muito cedo. Esse acontecimento incrível ainda está a caminho, ainda não atingiu os ouvidos do ser humano. Isso aqui foi escrito no século XIX. E o que ele quer nos dizer com isso? Ao contrário do que muitos sugerem, ele não está simplesmente afirmando a sua descrença, o seu ateísmo. Ele usa essa sentença para resumir os efeitos de uma sociedade, a sociedade europeia à época, que havia aberto mão, havia renunciado a tudo aquilo que foi o fundamento da vida daquela cultura, daquela sociedade por todo o século, aberto mão da fé e da existência de Deus. Quando ele pergunta como podemos beber o mar, como podemos desamarrar esta terra do seu sol, quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que ele está nos ensinando com isso? O que ele está querendo dizer com isso? O sol, o horizonte, o mar, eles são para nós referências. A rejeição a Deus é como apagar o horizonte, é como apagar o oceano, é como desamarrar esta terra do seu sol. A gente perde todas as nossas referências e nós ficamos perdidos. Então ele reconhece a crise iminente da morte de Deus, de uma sociedade que havia renunciado ao seu fundamento, abrindo mão de todo edifício moral, intelectual, de sentido, criado por uma sociedade cristã. Como sustentar qualquer sistema de valores, moral, de sentido, de propósito, na ausência de um ordenamento divino? E essa morte de Deus levaria, segundo ele, à rejeição de todo sentido, de todo valor, de todo propósito para a vida humana, porque nós havíamos matado aquilo que era a nossa referência. Em outras palavras, ao matarmos a Deus, nós matamos também a nós mesmos. Nós ficamos perdidos. Se Deus não existe, nós não somos mais nada do que produto do acaso, mais tempo, mais matéria. Se Deus não existe, a vida humana começou no nada e terminará no nada. E é esse o horror do homem moderno. Sabendo que ele terminará no nada, ele nada é. Sabendo que tudo terminará no nada, nada tem valor. Se Deus não existe, como disse Dostoiévski, então tudo é permitido. Mas como ele disse, naquela época as pessoas ainda não haviam se apercebido das consequências de se matar Deus. Era uma sociedade que havia renunciado à sua crença fundamental, mas ainda vivia como se Deus existisse, com todo aquele edifício de valores de uma sociedade cristã.
A consequência daquilo ainda viria. E essa profecia de Nietzsche, ela se cumpriu. A gente vive hoje numa era de absoluta falta de sentido, em que o ser humano busca cada vez mais se assentar no trono de Deus e se colocar como aquele que define o bem e o mal. E por conseguinte, a gente vive uma era nihilista, uma era de ausência de sentido sem precedente. As pessoas estão cada vez mais perdidas, sem saber como viver, como se relacionar, sem saber para que serve a vida. E não é à toa que doenças psicológicas e psiquiátricas crescem cada vez mais. Ansiedade, depressão, perturbação mental de toda a ordem. As pessoas estão perdidas porque abriram mão, porque renunciaram àquele que é o nosso fundamento. Se Deus não existe, nós estamos perdidos nesse universo frio e solitário. Não há solução para a morte. Todo o sentido que o ser humano tentar dar à sua existência será aplacado pela morte, e um dia não haverá nenhuma viva alma para se lembrar da sua existência. Então o ser humano ainda não havia compreendido realmente as consequências do que fizera ao matar a Deus. E hoje a gente percebe essa realidade. E com isso, irmãos, a gente pode, tal como Pedro, que numa fração de segundos, diante do Cristo, perguntando a Ele, você também quer ir? Ele pensa nas consequências disso e dá a resposta que nós também devemos dar. A gente vive num mundo para o qual Deus está morto, num mundo que renunciou, num mundo que apostatou da fé que construiu a nossa sociedade e ao longo de toda a história sustentou as nossas vidas. No entanto, a fé cristã, ela desafia a cosmovisão e as convicções do homem moderno. Ela é um escândalo para o gentio, que é um escândalo para a sociedade apóstata de hoje. Ela afirma a existência de Deus e da eternidade e, portanto, que toda criatura deve sujeição ao Criador. Talvez o seu momento de vida seja um momento em que parece que Deus está morto, em que nada faz sentido. Lembrem-se, porém, que a morte nunca foi um problema para Deus. A última vez que o mataram, 3 dias depois, ele deixou aquela sepultura vazia e voltou à vida. A vida é dura, meus irmãos. Não é fácil neste mundo caído. Há sofrimento, suor, lágrimas, sangue, morte. As palavras de Jesus muitas vezes podem também nos soar duras, podem nos soar ofensivas, podem incomodar os valores de uma mente muito secularizada. E ser cristão no mundo de hoje pode nos trazer, e tem nos trazido, cada vez mais problemas. Pedro não nega a dureza das palavras de Jesus. Crises de fé podem ocorrer. Cristo nos pergunta se queremos também ir com aqueles que por amarem demais o mundo, que por amarem demais seus próprios interesses, o abandonaram e deram uma resposta negativa ao encontro com Cristo. E que a nossa resposta seja, meus irmãos, todo dia a mesma resposta sábia, razoável e sensata do apóstolo Pedro: Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço por essa exposição, que a gente possa, a partir disso, dar uma resposta positiva ao encontro contigo, Senhor. Que a gente entenda profundamente que a nossa fé
que o nosso encontro contigo não é uma brincadeira de segunda importância, que a resposta que nós te dermos definirá toda a nossa vida, e que ao darmos uma resposta positiva, isso implica uma mudança de vida, uma mudança de entendimento, uma vivência completamente diferente, enxergar o mundo de modo completamente diferente, ainda que isso nos custe caro. Que o Senhor nos capacite para isso, Pai, para que todos os dias possamos dar a Ti a mesma resposta de Pedro. No nome de Jesus, amém.